Olá, alunos do oitavo ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel, de Física. Bom, pessoal, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui alguns exercícios do ano passado, da matéria do ano passado, de calor específico e calor latente, e vou passar para vocês. O porquê que eu vou fazer isso? Tanto aqui no vídeo, quanto vou fazer em sala de aula. Em sala de aula, até na última aula que a gente teve lá em sala, eu passei um pouquinho de alguns, no finalzinho da aula, alguns exemplos de equação do primeiro grau, encontrar o valor de x, para ver se os alunos estavam atentos a isso. Por que disso? O que a gente vai ver aqui esse ano, as fórmulas, todas têm como se fosse uma equação do primeiro grau. Você vai ter que achar um valor de um x, né? Mas só que na fórmula, dependendo da fórmula que for usar, vai ser uma letra, né? Como era o caso do ano passado, que a gente tinha a fórmula do Q era igual ao MC ΔT. Aí, dependendo do exercício, a gente quer achar ou o valor de Q, ou o valor do M, ou o valor do C, ou o valor do ΔT, né? Ou se fosse Q igual a ML, a gente tinha que achar o valor do Q, ou o valor do M, ou o valor do L. Enfim. Então, no oitavo ano, as coisas não mudam muito, né? Vão mudar as fórmulas, vão mudar a matéria, mas o princípio matemático vai ser o mesmo. É a equação do primeiro grau. Você vai ter lá uma variável que você vai ter que achar na fórmula, né? Por exemplo, a que a gente vai mais ver aqui no oitavo ano é U é igual a R vezes I, né? Aí ou a gente vai ter que achar o U, ou vai ter que achar o R, ou vai ter que achar o I, né? Tem umas variaçãozinhas ali, mas aí a gente vai ver mais para frente. A gente for ver isso aí, vocês vão ver, mas a fórmula base é essa aí. U é igual a R vezes I. A gente vai ver agora no oitavo ano. É a mesma coisa. Uma equação do primeiro grau. E outra coisa, na física, né, sempre tem aqueles textos que você tem que interpretar lá o que o enunciado está te dando, né? Os textos da questão, para você substituir na fórmula, né? Por exemplo, então, lá no exemplo das fórmulas do ano passado, Q é igual a mc ΔT, que é a quantidade de calor, M era a massa, C é o calor específico, e ΔT é a variação da temperatura. Então, dava lá o enunciado, uma substância lá de 200 gramas de massa, foi submetido a uma variação de temperatura de 30 graus Celsius, com uma determinada quantidade de calor, sei lá, 1.200 calorias. Aí pergunta, qual o calor específico dessa substância? Aí você tinha que saber o que foi dado no enunciado. O que era o Q, o que era o M, o que era o ΔT, o C. Né? Então é por isso que eu vou passar essas questões, só para ver como vocês estão enquanto a isso. Né? Essa questão de tanto da equação do primeiro grau, quanto de avaliar o enunciado e substituir nas fórmulas. Porque ano passado eu não tenho dificuldade com isso em todas as séries. Tanto no sétimo, quanto no oitavo, quanto no nono ano. Tá? Bom, já dei a explicação, vamos lá. Eu separei 6 exercícios. Tá? 3 de calor latente, 3 de calor específico. Os 3 primeiros, vou resolver aqui com vocês direto. Os outros 3 vão ser os que eu vou mandar na folhinha. Como agora vocês já sabem, né? Falei no último vídeo, a correção da folhinha é no vídeo da aula. Então, para quem quiser, eu recomendo. Depois que eu fazer os 3 primeiros, vocês pausam o vídeo, tentam fazer o da folhinha, depois olha a resolução no vídeo. Tá bom? Vamos lá. Já está feito já para adiantar o nosso serviço. Aqui, questão 1. Tá, a numeração está assim, 1, 2, tem que estar 2 de novo, porque eu peguei de 2 folhinhas do ano passado. Está até aqui, ó, folhinha 8 do sétimo ano, que foi do ano passado. Então, a numeração acabou ficando. Mas não importa, não. O importante é a questão. A numeração não é importante. Vamos lá. A número 1. Essa aqui é de calor latente. Ó.
fórmula do calor latente, ok, igual a M vezes L. Calor latente é quando não tem variação de temperatura, só tem mudança de estado, né? Sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso voltando para o líquido, do líquido indo para o sólido. Bom, vamos lá. Um corpo de massa 6 gramas em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o lator, olha, já juntei as duas palavras. O calor latente do corpo é de 35 calorias por grama, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Aqui que eu sempre recomendo aqui para vocês, questões difíceis, tá? Vocês colocarem aqui separado os dados do problema. O que o problema me deu? Ele me deu a massa, que é o M, e me deu o calor latente, que é o L. E o que ele pede? A quantidade de calor, que é o Q. Então, dados. M igual a 6 gramas, L, 35 calorias por grama, e Q é o que a gente quer achar. Esse aqui é simples, é só a gente jogar na fórmula, Q é igual a ml, e substituir o 6 no M e o 35 no L. 6 vezes 35 é igual a 210 calorias. Beleza? A primeira, bem facinho, jogar direto na fórmula. Número 2. Uma massa de 2.000 gramas de água está exatamente a 100 graus Celsius. Sabendo que o calor de vaporização da água é de 540 calorias por grama, determine a quantidade de calor em quilocaloria necessária para vaporizar 30% da massa de água. Então, vamos lá. Ele deu que a massa, 2.000 gramas, tá? Aqui é de calor latente, ó, não teve mudança de estado. Quer dizer, não teve variação de temperatura, só está tendo mudança de estado, perdão. Isso aí. 100 gramas é a temperatura de ebulição da água a nível do mar. É mais ou menos o nível que a gente está aqui na nossa região. Então, vamos lá. Massa, 2.000 gramas. Calor latente, 540, né? Aqui ele falou calor de vaporização, é o calor latente. E ele pede a quantidade de calor para 30% da massa. Então, aqui de 30% da massa. Tá? A massa total de água é 2.000 gramas. Ele só quer 30%. Ó. Então, 30% de M, ó, 600 gramas. Então, ele quer saber a quantidade de calor para vaporizar 600 gramas de água. Tá? 30% é a mesma coisa que 0,3, tá bom? Que é 30 dividido por 100. 600 gramas. Aí é só jogar na fórmula. O que a gente quer achar? O M, 600, tá? São 30% do 2.000. Vezes o 540, que é o calor latente. Isso aqui dá 324.000 calorias. Mas olha só, ele pede em quilocaloria. Se vocês lembram, quilo é a mesma coisa de 1.000. Tá? Esse ano eu vou falar para vocês de como é cada um desses. Ai, meu Deus. Ih, agora deu branco na nomenclatura correta disso aqui. Mas é do quilo, do mili, do cent, né? De centímetro, de milímetro, de mililitro, tá? Decímetro, hectômetro. Principalmente na escala de metro, acho que isso não é estranho a vocês, não. Vocês já devem ter visto isso lá no primário. Tá? Mas isso aí pode ser usado em qualquer outra grandeza, tá? Pode ser usado no litro,
Esse ano a gente vai ver no ampere, principalmente, o miliampere, ou quilo-ohms, né? Também. Agora me deu branco do nome que dá. Isso aqui tem um nome específico. Na aula depois dessa eu vou falar e vou lembrar o bendito do nome disso aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Então, como K é 1000, a gente divide isso aqui por 1000, né? 324.000 dividido por 1000 é 324, e dá 324 quilocaloria. Vamos para o próximo. É 2 também, porque isso aqui foi da outra folhinha. É de calor específico agora. Vamos lá. Agora entrou esse negócio na frente. Para elevar a temperatura de 200 gramas de uma certa substância de calor específico igual a 0,6 caloria por grau Celsius, de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius, será necessário fornecer-lhe uma quantidade de calor de. Bom, agora a gente tem variação de temperatura e não tem mudança de estado. Então, quando tem variação de temperatura, calor específico. A fórmula do calor específico é o Q é igual a mc delta T. Ou, né, para o pessoal aqui, como falam os professores de cursinho, né, que macete. Né? Quando vocês forem se preparar para vestibular, vocês vão ver que fórmula de física tem uma opção de macetinho desses para lembrar. Então, vamos lá. Sempre os dados que foram dados no problema. A massa, 200 gramas. O calor específico, 0,6 caloria por grama grau Celsius. E a variação da temperatura, que é o ΔT, né? Ele vai de 20 para 50, variação de temperatura, temperatura final, menos a temperatura inicial. Temperatura final é 50, temperatura inicial é 20, 50 menos 20, 30 graus Celsius. E o Q é o que a gente quer achar, né? A quantidade de calor. Então é só jogar na fórmula. Q é igual a mc delta T, M 200, C 0,6, delta T 30, isso vai dar 3.600 calorias. Bom, essas foram as questões aqui, só para relembrar, né, as fórmulas e tudo mais. As outras 3 são as que vão para a folhinha, tá? Então, se vocês ainda não tiverem feito o exercício da folhinha no momento que estão assistindo o vídeo, recomendo pausar, tenta fazer, tá? Depois você olha o vídeo e vê se acertou ou não. Vamos lá. Número 3. Ao receber 250 quilocalorias de calor, uma amostra de determinada substância sofre completa vaporização. Sabendo que a amostra tem 1 kg de massa, determine seu calor latente de vaporização em caloria por grama. Então vamos lá. Dados do problema. Ele deu que o que é 250 quilocaloria, tá? Como eu falei no exercício anterior, quilo é a mesma coisa que 1000. Então, 250 quilocaloria é a mesma coisa que 250 mil calorias. Tá? 250 quilocaloria é a mesma coisa que 250 mil quilocalorias, tá? Como se fosse 250 vezes 1000. É, né? Como se fosse, não. É, 250 vezes 1000. 250 mil calorias. A mesma coisa na massa. Ele falou que é 1 kg de massa, mesma coisa, 1 vezes 1000, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, então 1000 gramas. Tá? Como o exercício pediu em caloria por grama, a gente faz aqui a conversão. Podia fazer no final também, tá?
Podia usar o 350 e o 1, e no final colocar em caloria por grama. Ia ser até mais simples, né? Mas vamos fazer aqui converter aqui logo no início, só para vocês pegarem aqui essa conversão de caloria, de quilocaloria para caloria, de quilograma para grama, tá bom? E o L é o que a gente quer achar. Então é só jogar na fórmula, Q é igual a ml, que 250 mil, é igual a M, que é 1000, e o L é o que a gente quer achar. Isolando o L, né? Como o 1000 está multiplicando o L, ele passa para o outro lado dividindo. Aqui eu só inverti os lados, né? Botei o L aqui na esquerda para ficar melhor a visualização. Então, 1000 passa para o outro lado dividindo, 250 mil dividido por 1000. Aqui essa conta é bem simples, né? Só cortar os zeros. Vocês já viram isso em matemática, né? Quando tem assim zeros aqui de um lado e zeros do outro, né? Na divisão você pode cortar. Corta esse aqui. Corta esse aqui. 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro. 250 dividido por 1, né? Cortando os zeros, vai dar 250 caloria por grama. É bem simples. Aqui o detalhe era porque ele pedia em caloria por grama e deu os valores em quilocaloria e em quilograma. Né? Vamos para a questão 1, ou a segunda questão aqui, que vai ser da folhinha. Determine a variação de temperatura, calor específico, sofrida por 3 kg de uma substância de calor específico igual a 0,5 caloria por grama grau Celsius, que fica exposta durante 30 segundos a uma fonte térmica que fornece 1000 calorias por segundo. Então, vamos aos dados do problema. Ele dá massa 3 kg. 3 kg, que eu até botei melhor, né? 3 vezes 1000 é igual a 3.000 gramas. Calor específico, 0,5. Então, esqueci de botar a unidade, mas a unidade é caloria por grama grau Celsius. Delta T é o que a gente quer achar, né? Determina a variação de temperatura, está aqui bem no início. E o que falta para a nossa fórmula? A quantidade de calor. Ele não dá a quantidade de calor, um valor direto. O que ele dá para a gente? Ó? No finalzinho aqui, ó. Fica exposta durante 30 segundos a uma fonte térmica que fornece 1000 calorias por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo, essa fonte térmica, né, fornece 1000 calorias. Como essa substância qualquer ficar exposta durante 30 segundos, então a quantidade de calor que é fornecida para a substância é de 1000 vezes 30, né? Como são 1000 calorias por segundo, e ela fica exposta por 30 segundos. Então, eu botei aqui, ó, que é igual a 30 vezes 1000. Ou 1000 vezes 30, na multiplicação, as ordens dos fatores, não altera o produto. 1000 vezes 30, isso dá 30.000 calorias. Então, o nosso Q é 30.000 calorias. Agora é só botar na fórmula. Q, 30.000. M, 3.000. E o C, 0,5. E o delta T é o que a gente quer achar. 3.000 vezes 0,5, né? 0,5 é a mesma coisa que meio. Metade de 3.000, 1.500. 1.500 delta T é igual a 30.000. 1.500 está multiplicando delta T, passa para o outro lado dividindo. Botei o delta T aqui na esquerda, né? Troquei as ordens aí, só para deixar melhor a visualização, igual no exercício aqui de cima. Delta T igual a 30.000 dividido por 1.500. É isso. Se vocês não tiverem calculadora, né? Vocês podem simplificar os zeros. Tá? Corta 2 zeros aqui, 2 zeros daqui. Fica 300 dividido por 15, que é a mesma coisa que 20.
Então, a variação de temperatura foi de 20 graus Celsius. Beleza? E agora o último. Está aqui como 3. Esse último aqui tem uma pegadinha, tá? Um corpo A, homogêneo, de massa 200 gramas, varia essa temperatura de 20 graus para 50 graus Celsius, ao receber 1.200 calorias de uma fonte térmica. Durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida. Um outro corpo B, homogêneo, constituído, aqui que está o detalhe da questão, da mesma substância do corpo A, tem o dobro da sua massa. Qual é, em calorias por grau Celsius, o calor específico da substância B? Para essa questão, vocês têm que lembrar um pouquinho da teoria, né? Que eu vi ano passado. O calor específico é de acordo com a substância. Ele é o mesmo para a mesma substância, dependente da sua massa, tá? Por exemplo, 1 quilograma de ferro vai ter o mesmo calor específico de que 200 gramas de ferro. 10 litros de água vai ter o mesmo calor específico do que 100 litros de água. E por assim vai, né? A gente pode usar qualquer substância aí. Sei lá, 200 ml de óleo tem o mesmo calor específico de 500 ml de óleo. E por assim vai, né? Então, a gente só precisa achar o calor específico do corpo A, que já foram dados todos os dados, que o do corpo B vai ser igual. Então, ó, corpo A, massa 200 gramas, variação de temperatura de 30, né? Foi de 20 para 50, foi igual de um outro exercício aí que a gente fez, 30 graus Celsius, e o Q, 1.200 calorias. É só jogar na fórmula, Q igual a MC delta T, né? Variação de temperatura, calor específico. Q, 1.200, M, 200, C, o que a gente quer achar, delta T, 30. 200 vezes 30, 6.000, 6.000 C, né? C é a variável que a gente quer achar. Mesma coisa, 6.000 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, C igual a 1.200 dividido por 6.000, que é 0,2 caloria por grau Celsius. Então, o calor específico do corpo A é 0,2. Como o corpo B é constituído da mesma substância do corpo A, seu calor específico também é de 0,2. Então é isso, pessoal. Acho que essa aula foi até bem grandinha. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Espero que tenham entendido, tá? Se não entenderam, escreve lá na folhinha, professor, não entendi, fiquei com dúvida nisso, naquilo, né? Isso aqui não é nem... essa matéria já passou, foi ano passado. A questão é esse conceito de equação do primeiro grau, né? Saber que quando está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, quando está somando, passa para o outro lado negativo, e ao contrário é a mesma coisa, né? Dividindo, passa multiplicando, e subtraindo, passa somando. E essa questão de olhar no texto e saber o que é para substituir na fórmula, tá? O conceito principal dessa aula é isso, do que a matéria em si. Isso aí foi do ano passado. Então é isso. Até a próxima aula. Tchau.